Fala galera, beleza? Eu sou o professor Elton e hoje vamos iniciar a correção do PET volume 6, é o plano de estudo tutorado do 9º ano do ensino fundamental, que trouxe como unidade temática a geometria e objeto de conhecimento, relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, verificações experimentais e demonstração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, compartilhe com os seus colegas. Então nós vamos trabalhar basicamente com o triângulo retângulo, tá? Para adiantar, o lado oposto ao ângulo reto é a nossa hipotenusa e os outros dois lados são os catetos, tá? Então nós temos o maior lado oposto ao ângulo reto sendo a hipotenusa e os outros dois lados são os catetos. E vamos trabalhar então, em especial, com o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras diz? Ele fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então ele colocou assim: em um triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras mostra que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. E é isso que nós vamos colocar em prática já na primeira questão. Então, agora é com você, estudante, no caso é com a gente, vamos tentar entender um pouquinho a respeito do teorema de Pitágoras. A tabela abaixo apresenta alguns triângulos com as medidas dos seus lados em centímetro. Verifique quais são triângulos retângulos. Bom, todo triângulo retângulo, ele satisfaz o teorema de Pitágoras. E o que diz o teorema de Pitágoras? Ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, onde A é sempre o maior lado, no caso a hipotenusa, e B e C são os catetos. Então vamos verificar, vamos começar aqui com o item 1. No item 1, ele é um triângulo retângulo? Não sei, né? O maior lado é o A, vale 8, então tem aqui 8 ao quadrado, que é igual, B e C são catetos, então 5 e 4. Então, 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. Então eu tenho que 64 é igual a 25 com 16, 41. Bom, isso não é uma igualdade, né? Isso é diferente. Então nós não temos um triângulo retângulo no item A, ou melhor, no primeiro item. Beleza? Vamos para o segundo. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, no 2, o A é 12,5, só para complicar a nossa vida, colocou o número com vírgula, que é igual a 12 ao quadrado mais 3,5 ao quadrado. Bom, 12,5 ao quadrado, 12,5 vezes 12,5. Não faço a mínima ideia, para agilizar nosso vídeo aqui, eu vou pegar uma calculadora e vou concluir que essa potência resulta em 156,25. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, esse eu já sei, é 144. E 3,5 vezes 3,5, isso vai dar um total de quanto, né? Vamos fazer a continha aqui, 3,5 vezes 3,5, nós temos aí 12,25. Então nós temos 156,25, que é igual a 144 com 12,25, vai dar 156,25. Essa igualdade aqui ela é verdadeira, então nós sim temos um triângulo retângulo no item 2, né? O item 2, ele forma um triângulo retângulo. Vamos para o próximo item. Item 3. Vou trocar a cor aqui. Vamos lá, item 3. O A é 15, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa é 15. 15 vezes 15. O B é 12. E o C é 8. Então, 15 vezes 15, esse eu sei que é 225. 12 vezes 12 é 144. E 8 vezes 8 é 64. Então, 225
é igual a 144 com 64, isso vai dar aí um total de 208. Essa igualdade é falsa, né? É diferente. Logo, nós não temos aqui um triângulo retângulo. Não foi possível formar um triângulo retângulo no item 3. Vamos para o item 4. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Hipotenusa 37. Um cateto 35 e outro cateto 12. 37 vezes 37, eu também não sei, então fazendo na calculadora aqui vai dar 1.369. 35 ao quadrado, né? E o 12 ao quadrado, tinha faltado. 35 vezes 35, se não me falha a memória, 1.225. E 12 vezes 12, 144. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, 1.369 é igual a 1.225 mais 144, que vai dar 1.369. Ou seja, essa igualdade ela é verdadeira. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Então, a resposta é sim. Beleza? E por último, vamos construir aqui no cantinho. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O a é a hipotenusa. 4 raiz de 2, então 4 raiz de 2 ao quadrado. B e C são catetos e são iguais. 4 e 4. Bom, resolvendo essa potência, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Raiz de 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Passo a passo seria isso. 4 ao quadrado, 16. 4 ao quadrado, 16. Raiz quadrada de 4, isso dá 2. 16 mais 16, 32. 16 vezes 2, 32, que é igual a 32, sentença verdadeira. Então, nós temos sim um triângulo retângulo. Então, essa foi a questão do exercício número 1. Já a questão número 2 diz o seguinte: em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13 centímetros e o cateto maior mede 12 centímetros. Determine a medida do cateto menor. Então, nós sabemos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. O A é a hipotenusa, é o maior lado, e eu sei que vale 13. B e C são catetos, tanto faz a ordem. Um dos catetos mede 12, então eu tenho 12 ao quadrado. E o terceiro cateto eu não sei, eu vou chamar de x. E é ele que nós iremos descobrir. 13 vezes 13... 169, 12 vezes 12, 144, mais x ao quadrado. Então, eu tenho 169, 144 troca de membo, troca de sinal, isso é igual a x ao quadrado. Subtraindo, vai dar 25, que é igual a x ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é igual a 25, x é igual a raiz quadrada de 25, né? Potência troca de lado vira raiz, lembrando que pode ser positivo e. Então, o x vai valer, raiz quadrada de 25 é 5, pode ser mais ou pode ser menos. Como é a medida de um lado do triângulo, o x só pode ser positivo. Então, essa aqui é a medida real. Eu tenho 5 centímetros. Então, esse foi o item 2. E para finalizar a correção da semana número 1, nós temos aqui o exercício número 3, que diz o seguinte: a figura abaixo representa um terreno rural que possui um formato triangular e é ladeado pelas ruas 1, 2 e 3. Então tá aí o terreno e as ruas, tá? Rua 1, Rua 2 e Rua 3. Qual é a medida do comprimento desse terreno ladeado pela Rua 3 e representado pela letra C? Então, quanto vale esse Czinho? Eu tenho aqui um triângulo retângulo, então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Lembrando que o A é a hipotenusa, é o maior lado, então ele vale 85. Já o B vale 75, que é um cateto, e o outro cateto, que é o Czinho, eu vou chamar ele de x.
85 vezes 85 dá 7.225. 75 vezes 75 dá 5.625 mais x ao quadrado. Então, tenho 7.225 menos 5.625, que é igual a x ao quadrado. Subtraindo, vai dar 1.600. Logo, nós temos o seguinte, x ao quadrado é igual a 1.600, então x é igual a raiz quadrada de 1.600. Como é medida de lado, o x tem que ser positivo. Então, o x que eu encontrei aqui foi de 40, que é o valor do c. Então, a medida C é igual a 40 metros. Letra B. Quais são as medidas do perímetro e da área desse terreno? Bom, o perímetro mede quanto? Se eu somar todos os lados, ou seja, se eu somar 85 mais 75 mais 40, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar um total de 200. Então, o perímetro, ele mede 200 metros. Aqui ele pediu a área e o slide acabou cortando, né? Então, aqui está faltando a área mede quanto, né? Quantos metros quadrados? Vou colocar assim, para abreviar um pouquinho. Como que eu calculo, então, a área de triângulo? Para calcular a área de triângulo, é base vezes altura dividido por 2. E nesse triângulo verde, a base é 75 e a altura é o Czinho que a gente descobriu que vale 40. E no final a gente vai dividir por 2. Então eu tenho aqui 40 dividido por 2 dá 20. 20 vezes 75 vai dar 1.500 metros quadrados. Então aqui a área é 1.500 metros quadrados. Esse foi o item B. Dando sequência, item C. Para cercar todo o contorno do terreno, o proprietário fez o seguinte orçamento. Então está aí o preço do mourão e do arame farpado, tá? O arame, rolos de 500, 200 e 100 metros. E o mourão tem o diâmetro de cada um deles e o comprimento, ou no caso, a altura do mourão. Então vem a primeira perguntinha. Se ele escolher as estacas de mourão com 10 centímetros de diâmetro para colocar de 1 em 1 metro, qual é a quantidade que ele precisa comprar, né? E qual vai ser o valor gasto? Bom, só recapitulando, né? Lá no nosso item B, nós calculamos o perímetro e a área. Então, só para deixar registrado aqui no cantinho, porque a gente vai ter que utilizar, o perímetro, ele deu 200 metros. Beleza? Então, o que ele quer fazer? Olha só. Se ele escolher as estacas de mourão com 10 centímetros de diâmetro para colocar de 1 em 1 metro, qual é a quantidade que ele precisa comprar? E qual é o valor gasto? Bom, o perímetro é 200 metros. Se ele quer colocar de 1 em 1 metro um mourão, ele vai precisar de 200 unidades. Já que é de 1 em 1 metro, eu vou precisar de 200 unidades para poder completar esse perímetro de 200 metros. Agora, o mourão de 10 centímetros de diâmetro, tá aqui ó, mourão com 10 centímetros de diâmetro, ele custa R$ 21 a unidade. Já que ele vai precisar de 200, quanto que ele vai pagar? Né? Eu tenho que multiplicar 200 vezes 21. 2 vezes 21 dá 42. Os dois zeros acompanham. Então, nós vamos ter aqui R$ 4.200. Então, esse vai ser o valor pago pelo mourão. Tranquilo? Bom, continuando, nós temos aqui mais algumas perguntinhas. Para contornar o terreno, passando arame farpado 4 vezes preso nas estacas de mourão,
ele precisa comprar no mínimo quantos metros? Então, só para relembrar, o perímetro é 200 metros. Ou seja, uma volta completa, eu vou gastar 200 metros de arame. Como ele quer passar o arame farpado 4 vezes, e cada volta são 200 metros, ele vai precisar de quantos metros no mínimo? Você vai precisar no mínimo de 800 metros de arame. Essa quantidade corresponde a quantos rolos de 100 metros? Bom, se eu quero 800 metros, o rolo de 100 metros eu preciso de 8. 8 vezes 100 vai dar 800. E se o rolo tiver 200 metros, eu preciso de 4, porque 4 vezes 200 vai dar 800 metros. Quantos rolos de 500 metros de arame farpado devem ser comprados no mínimo para atender essa demanda? Eu preciso de 800 metros. Se um rolo de 500 metros vem em 500 metros, um rolo não é suficiente. Então, nós precisamos de 2 rolos. Só 500 não é suficiente. Então, eu vou comprar 2 e vou ficar com 1000. Vai ter sobrar. Nesse caso, qual é a medida do rolo de arame farpado que tem o preço mais vantajoso para ele comprar? Então, qual rolo compensa ele comprar? Vamos lá? Olha só. Nós já vimos aqui que se ele comprar o rolo de 100 metros, ele vai ter que comprar 8 rolos. 8 vezes 7, 8 vezes 70, vai fazer ele gastar R$560. Agora, se o rolo tiver 200 metros, ele precisa de 4 rolos. Então, se o rolo tiver 200 metros, ele precisa de 4 rolos. 4 vezes 125 dá R$500. Então, por enquanto, é mais vantajoso ele comprar o rolo de 200 metros. Agora, se ele comprar o rolo de 500 metros, ele vai ter que comprar 2 e vai até sobrar. 2 vezes 220 vai dar 440. Então, é mais vantajoso ele comprar 2 rolos de 500 metros, ele vai utilizar os 800 que ele precisa, e ainda vai sobrar 200 metros, sem contar que ele vai economizar dinheiro. Beleza? Assim a gente encerra a semana número 1. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E até a semana número 2.